Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor com o tema O Poder Motivador do Evangelho. Já quero ler aqui com você o que está escrito em Atos capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Podemos olhar e dizer que em Atos capítulo 1 é o texto principal da obra missionária da igreja na face da terra. Esse texto é a chave do fervor missionário das igrejas pentecostais. No texto sagrado, o Senhor Jesus Cristo revela o poder do Espírito Santo, pois será o grande motivador para que as pessoas que vão sair para evangelizar saiam em missões e consigam enfrentar muitas adversidades. O poder do Espírito Santo na pregação. A palavra grega para poder a gente encontra e ela significa dunamis, de onde surgiu a palavra dinamite. Isso significa que o poder do Espírito Santo é uma verdadeira explosão e somos tomados pela graça de Deus, pelo milagre, através da obra evangelizadora, através de pessoas que calçam os sapatos da obra missionária e saem e evangelizam. E muitas pessoas, muitas vezes, são transformadas pelo anunciar do evangelho genuíno de Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 31, temos um texto, Atos capítulo 4, no versículo 31, vemos aqui o que diz no texto bíblico, diz assim: Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Deixei em destaque aqui. E em Atos capítulo 4, versículo 33, nos diz assim, no mesmo capítulo, no versículo 33, diz assim: Com grande poder, vamos destacar aqui, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Então, louvado seja Deus, que com grande poder é que eles estavam dando testemunho, o poder de Deus. Eles estavam dando testemunho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. E o texto nos relata que Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. E em Atos, capítulo 6, no versículo 8, vejamos o que diz Atos, capítulo 6, versículo 8, e eu quero deixar destacado aqui, diz: Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Temos também um texto bíblico em 1 Coríntios. Vamos dar uma olhada no que diz lá em 1 Coríntios. Quero dizer aqui para os irmãos que eu uso sempre essa Bíblia, quando eu estou indo para o trabalho, quando eu estou em algum lugar assim. Então hoje nós temos a Bíblia online, temos Bíblia física, enfim. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4 e 5. Vou destacar aqui para a gente ler a palavra. E diz assim: O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja esse relato, da grande importância do poder do Espírito Santo na evangelização. O novo convertido muitas vezes sai evangelizar porque recebeu o novo da parte de Deus, foi transformado
pelo poder de Deus, né? Alguém evangelizou, mas ele precisa estar na base, aprender, porque no campo de evangelização ele vai encontrar muitas adversidades, muitos caos, costumo dizer, muitos inimigos raivosos, né? Então temos que reconhecer a grande importância do poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo está nos revelando a respeito disso. Os homens que da antiguidade pregavam o evangelho com eloquência no poder do Espírito Santo, os grandes pregadores da nova aliança sempre pregam também no poder do Espírito Santo. E precisamos, nos dias atuais, também pregar a palavra no poder do Espírito Santo. Irmãos, voltando para Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 8, né? Está dizendo aqui que então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu autoridades e líderes do povo, né? O apóstolo aqui em Atos nos revela, Atos capítulo 4, versículo 8, está nos revelando que Pedro, cheio de quê? Do Espírito Santo, né? Hoje a gente já não vê mais pregações assim, a gente só vê coaches, né? Ou eu estou falando bobice aqui. A gente não vê pessoas cheias do Espírito Santo. Eles pregam o que as pessoas querem ouvir, né? Em Atos capítulo 13, temos aqui também, vamos olhar Atos capítulo 13, no versículo 9, está escrito, destacando aqui, então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firme para Elimas. Eu trouxe uma mensagem a respeito desse cidadão chamado Elimas, né? E em seguida Paulo diz para ele: filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso. Gente, abrimos nossos olhos e vejamos se não tem aí algum se destacando como filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, inimigo da tradição, inimigo do que Deus deixou, né? Trazendo mentiras, enfim. E aí, né, eu trouxe uma mensagem a respeito, né, desse acontecido. Mas Paulo, né, Saulo, então conhecido como Paulo, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Aí ele olhou firmemente para Elimas, né, para poder falar dessa forma, né, para poder chamar Elimas, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau, mentiroso. Por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Se você for olhar aí, navegar na internet, você está vendo pessoas torcendo os verdadeiros ensinamentos do Senhor. Ou eu estou falando bobice aqui? Nesse escrito, Paulo está cheio do Espírito Santo, então ele exerceu a autoridade espiritual contra o espírito opositor do Evangelho de Cristo, na cidade de Pafos. Em Atos, capítulo 11, vamos dar uma olhada também. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 22 e versículo 24. Veja o que diz. Aqui vou destacar para ficar mais fácil. Essa notícia chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Temos o versículo 22, né? E 24 diz assim: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Veja que a notícia de que os discípulos de Jesus estavam sendo tomados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, né, se espalhou, chegou à igreja de Jerusalém, tanto que a igreja resolveu mandar Barnabé para Antioquia. E no versículo 24 nos revela que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, né? E muitos se converteram ao Senhor. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo escreve com autoridade. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 18. Temos aqui Romanos capítulo 15, do versículo 18, um escrito que o apóstolo Paulo escreveu, destacando: eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por mim,
tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio da palavra, de palavra e de ações. Escrito está. E no versículo 19 temos também esse relato dizendo: pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus, assim viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Veja esse relato do apóstolo Paulo, conduzindo os gentios à obediência, mas através da palavra, por obras, por sinais, por prodígio e também pelo poder do Espírito Santo. Aí temos aqui esse relato. Glória a Deus. Para concluir esta palavra, sem o Espírito Santo a gente não faz nada. Sem o Espírito Santo não há milagres, não há poder. Sem o poder glorioso do Espírito Santo não há testemunhos eficazes, não há transformação. O Evangelho de Cristo é transformação, transforma-nos. Nossos hábitos antigos ficam para trás. Da parte de Jesus recebemos o novo. Se você não foi transformado, continua ainda caminhando com os mesmos hábitos antigos, peça agora para Jesus que Ele tem poder para transformar a sua vida. Sem o Espírito Santo não há poder, não há milagre, não há testemunho eficaz. Para que a Igreja de Cristo se expanda cada vez mais na terra, precisamos clamar para que haja em nós o poder do Espírito Santo cada dia que passa, cada momento, para que assim seja confirmado no nosso caráter, no nosso modo de andar, de vestir, o poder de Deus em nós, seja confirmado através de quando levantarmos as mãos, milagres aconteçam, prodígios e a distribuição do Espírito Santo segundo a vontade de Deus Pai. Amém? Como está escrito em Hebreus, porque eu quero finalizar aqui, Hebreus capítulo 2, no versículo 3 e versículo 4. Veja o que diz em Hebreus capítulo 2, no versículo 3 e 4. Diz assim: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Veja que o texto nos diz que o próprio Senhor Jesus anunciou que veio trazer salvação, anunciou a salvação. Versículo 4, temos aqui: ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou os testemunhos dele. Nós temos a confirmação também do poder de Deus na figura de Cristo, Deus confirmou o testemunho deles. De acordo com sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Para finalizar, sem o Espírito Santo, nada acontece. Deus abençoe você, um forte abraço e eu vou ficando por aqui. Essa mensagem foi boa, foi conteúdo interessante para você. Compartilha, comente, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até um próximo momento.